operação que investiga disseminação e financiamento de fake news pode trazer provas que alimentem ações do Tribunal Superior Eleitoral. Ações essas que pedem a cassação de chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão por eventuais crimes eleitorais. Na operação contra apoiadores do presidente e essas vozes do bolsonarismo, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, quebrou os sigilos fiscal e bancário do empresário Luciano Hang, que é o dono das lojas Avan. E ele é suspeito de financiar a disseminação de notícias falsas, inclusive durante as eleições de 2018. Lembrando que o ministro Luiz Barroso, que assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, já anunciou que pretende pautar essas ações de cassação de chapa nas próximas 3 semanas. Sobre essa possibilidade, também sobre o inquérito no STF que pode levar a ação penal contra Bolsonaro, além dos pedidos de impeachment que se acumulam sob a mesa de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, a gente conversa agora com o advogado Marco Aurélio de Carvalho, que é fundador do grupo Prerrogativas. Olá, Marco, tudo bom? Seja bem-vindo. Olá, Thalita, é um prazer falar contigo, com os telespectadores do programa Bom para Todos, da Rede TVT, e também com os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Uma grande alegria e uma honra enorme. A gente que agradece muito, professor. Muito obrigada. Vamos começar com essa história do TSE, então? Lá em 2018, haviam indícios, na verdade a Folha de São Paulo trouxe depois, né, essa revelação, que haviam indícios de disparo de mensagens em massa. E esses disparos poderiam ser mandados por empresários e sem a devida prestação de contas, inclusive a Justiça Eleitoral, isso podia configurar crime de caixa 2. Esse é um dos argumentos, inclusive, que constam nessas ações que serão julgadas no TSE, que pedem cassação de chapa. Portanto, de fato, o que vier à tona nesse inquérito pode alimentar essas ações no TSE, professor? Não há a menor dúvida. Inclusive, por conta disso, a bancada do Partido dos Trabalhadores e outros deputados, enfim, da oposição, pediram agora o compartilhamento de informações no inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, para poder, de alguma forma, tentar desvendar a relação, enfim, que foi estabelecida de forma espúria entre alguns empresários e esse grupo político que se instalou, né, no poder, aliás, tomou de assalto a cadeira, né, da presidência da República, se valendo de um subterfúgio, né, que foi a aplicação em massa de um número enorme de mensagens absolutamente mentirosas que prejudicaram em muito a nossa candidatura, a candidatura do campo democrático, né, que, enfim, por pouco quase ganhou as eleições, né? Se não fosse efetivamente essa ação criminosa orquestrada por alguns empresários em conluio com a milícia que se instalou no Palácio do Planalto, no Palácio Alvorada, né? Então, nós temos muita esperança, Thalita, que essas manifestações agora do Tribunal Superior Eleitoral possam, enfim, poupar os brasileiros desse governo lamentável, né? É uma das opções, enfim, né, da gente se livrar disso. São 5 as ações eleitorais que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Barroso, que assumiu agora, né, a presidência da Corte, chegou a dizer, inclusive, que vai pautar essa matéria, e a gente deposita muita esperança, em especial numa ação, exatamente essa ação que você colocou logo no início da sua fala, que revela todo o esquema, enfim, da indústria, né, que se formou para a propagação dessas fake news. Foi revelado, inclusive, pela matéria da revista Folha de São Paulo. Inclusive, a sua colega, a Patrícia Campos Mello, foi dura e covardemente agredida por conta disso, né? Ainda é alvo preferencial das hordas bolsonaristas, né? Temos muita esperança de que essa ação vai ser julgada em breve. Professor, essa ação sendo julgada com parecer positivo para a cassação de chapa seria algo inédito no país, não? Sem dúvida, não há a menor dúvida. São 5 as ações, né, como eu disse agora há pouco, quero reiterar, que poderiam, em tese, cassar essa chapa. Se a cassação dessa chapa se der, chapa Bolsonaro-Mourão, que seria, cá entre nós, a melhor saída para o país, melhor até do que o impeachment, a gente pode falar a respeito disso e seguramente falaremos, né? Porque nós nos livraríamos do Bolsonaro, do Mourão e das políticas públicas que eles estão tentando implementar, de retrocessos a direitos e garantias individuais, em especial direitos e garantias trabalhistas, né? Mas se cada uma dessas 5 ações for julgada de forma séria, uma delas, qualquer que seja, talvez possa ser apta para provocar esse afastamento. Se eventualmente esse afastamento, a cassação da chapa, se materializar em até 2 anos do início do mandato, portanto nós temos aí um prazo relativamente curto, né, de mais 6 meses, enfim, né, que seria o cômputo, né, desses 2 primeiros anos de governo Bolsonaro, aí nós vamos ter uma nova eleição no país.
Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, essa ação demorar mais do que 2 anos, aí nós vamos ter uma eleição indireta. A Câmara e o Senado se reúnem para eleger, enfim, um presidente tampão, que vai cumprir o restante do mandato presidencial que foi tirado do presidente Bolsonaro e do vice-presidente Mourão, né? Então, tem esses 2 cenários, né, Thalita? São 5 ações bastante interessantes, estão muito bem instruídas. Espero, o deputado Rui Falcão, foi presidente do Partido dos Trabalhadores, tem feito um trabalho incrível junto da deputada Natália Bonavides, né, do PT, salvo melhor juízo de Pernambuco, né, salvo melhor juízo, enfim, tem feito um trabalho realmente incrível. Eles pediram compartilhamento de dados desse inquérito do Supremo com a CPI das fake news. E seguramente, com base nesse possível compartilhamento, eles vão oferecer uma instrução ainda mais robusta para essas ações que vão ser julgadas em breve, segundo o que o presidente da Corte, né, o ministro Luiz Barroso, disse, inclusive publicamente, quando tomou posse agora, semana passada, né, no Tribunal Superior Eleitoral. Outra possibilidade, como você mesmo coloca, seria o impeachment. E daí, esse grande pedido de impeachment foi apresentado na semana passada à Câmara, e daí ele é subscrito por 154 cidadãos, incluindo parlamentares, dirigentes de partidos PT, PCdoB, PSOL, PSTU, cerca de 400 entidades da sociedade civil. É o 36º pedido na mesa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Você, inclusive, assina esse pedido também, né, professor? E daí a gente conversava, inclusive, um pouquinho antes de entrar no ar, e você questionava, você pontuava o porquê de parte de quem assina agora, na verdade quase a maioria das pessoas que assinam esse pedido agora, terem sido contrários ao pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff e agora, nesse momento, apresentam um pedido em relação a Jair Bolsonaro. Eu queria que você pontuasse isso novamente para a gente. É super importante essa sua pergunta. Primeiro, registro. Realmente, esse pedido foi realmente uma construção maravilhosa. São mais de 400 entidades da sociedade civil, um grupo enorme de juristas, entre os quais eu quero aqui destacar Gisele Cittadino, a Kenaric, uma grande desembargadora, Magda Bialski, também desembargadora aposentada, queridíssimo Mauro Menezes, que nos coordenou na redação, enfim, desses trabalhos, Fábio Gaspar, presidente do Sindicato dos Advogados, né, do Estado de São Paulo, e um número enorme, Celso Antônio Bandeira de Mello, Veida Zancanelli, enfim, um número enorme de juristas muito conceituados, né? A construção foi muito positiva, vários partidos políticos do campo programático aderiram, campo democrático, né, aderiram, enfim, né, a esse pedido, e junto com, como eu disse, mais de 400 entidades da sociedade civil. Então, é realmente demonstração de que nós estamos deixando de lado eventuais divergências, que no nosso campo também existem, para marchar juntos na defesa da democracia, né? Agora, qual que é a questão? Nós estamos sendo cobrados, né, por algumas pessoas que talvez de forma desavisada não veem diferenças nesses processos, né? É claro que essas cobranças são circunstanciais e são nitidamente interessadas, né? Não são exatamente ingênuas. Qual é a grande diferença entre o impeachment da presidenta Dilma e o impeachment do presidente Bolsonaro? Nós vivemos num regime, Thalita, presidencialista. Num regime presidencialista, o afastamento do presidente só pode se dar apenas e tão somente através do cumprimento de determinados pressupostos jurídicos, materiais, que configuram o chamado crime de responsabilidade. Nós bem sabemos que o impeachment é um processo jurídico-político. Uma vez presentes os pressupostos jurídicos, materiais, uma vez cometido o chamado crime de responsabilidade, aí sim eu parto para fazer uma aferição de mérito que tem na natureza, enfim, né, essencial, uma discussão que é de fundo política, é inevitável, né? Uma discussão política na essência. E essa aferição é feita por uma casa política, né? Aliás, pelo Congresso Nacional, Senado e Câmara, né? Os juízes são juízes políticos. Esse juízo de conveniência e oportunidade, ele se materializa em cima desses pressupostos materiais. No caso da presidenta Dilma, construíram de forma criminosa e artificial um suposto crime de responsabilidade para justificar o início do impeachment no Congresso e para cassar o mandato dela. Ela perdeu a maioria parlamentar? Sim, nós sabemos disso, infelizmente, inclusive não pelos defeitos, mas pelas virtudes dela. O Eduardo Cunha, junto com o chamado Centrão, implementou no país uma política nefasta das chamadas pautas bombas, que infelizmente tornou o país ingovernável. A situação econômica já era difícil e ficou ainda pior. Então, aplicaram para a presidenta Dilma uma regra que é própria, digamos, de um regime parlamentarista, né? Seria o voto de censura, o desaprovo, né? Nós sabemos muito bem que isso não cabe num regime presidencialista. Já no caso do presidente Bolsonaro, nós temos, Thalita, um número enorme de delitos, né? E a gente costuma dizer que ele está no gerúndio, ele está cometendo crimes de responsabilidade. Ele não parou de cometer crimes de responsabilidade. Eu poderia pegar um qualquer
atentado às instituições, atentado à saúde pública, aos direitos sociais, para poder justificar o início desse processo na Câmara, enfim, no Senado. Um único, mas evidentemente que esse grupo de juristas acabou reunindo um número enorme, né, de crimes de responsabilidade. Portanto, nós temos as condições claramente colocadas do ponto de vista jurídico, estamos construindo as condições do ponto de vista político para que esse presidente que se instalou indevidamente no Palácio do Planalto possa de lá ser retirado para o bem do país, né? Agora, há uma preocupação nesse momento de que, primeiro, que o Rodrigo Maia não dê andamento a esses pedidos de impeachment, e segundo, que um pedido de impeachment sendo aberto agora, há riscos de não ser aceito, porque Bolsonaro está comprando o Centrão, está se aproximando do Centrão, está comprando esses votos, para que, de fato, se algum pedido de impeachment for aberto na Câmara, ele não seja encaminhado, não vá para frente. Então, como que você vê tudo isso, professor? Você vê que é preciso esperar uma oportunidade para encaminhar esse pedido, ou o Rodrigo Maia deveria fazê-lo de qualquer forma? Como que você enxerga essa situação? Veja, ele não tem uma liberdade restrita, né? A liberdade é conferida para ele, como presidente da Câmara, dentro dos limites que a própria lei estabelece. Ele não pode, sob pena de prevaricar, entre aspas, usando, né, uma linguagem jurídica de um determinado tipo penal, ele não pode, em hipótese nenhuma, simplesmente sentar em cima desses pedidos de impeachment. Uma vez presentes os requisitos materiais, uma vez satisfeitos os pressupostos formais, ele tem que dar regular processamento por feito. Não acho, entretanto, que a gente tenha condição política. Você colocou de forma bastante feliz que realmente o Bolsonaro conseguiu se articular minimamente, com inclusive o Centrão, né, que ele combateu, ou dizia combater na época da campanha, pelo menos do ponto de vista retórico, de forma oportunista, né, a gente bem sabe, né, apenas para poder ganhar uns votos a mais, né? Enfim, essa é a verdade. Mas o fato é que ele se aliou ao Centrão e hoje ele tem uma tranquila, pelo menos por hora, base parlamentar, uma tranquila maioria parlamentar. Nós não podemos, em relação a isso, nada fazer. Isso é do regime democrático. Como eu disse, o impeachment é um processo jurídico-político. Uma vez presentes os pressupostos materiais, uma vez cometido tal crime de responsabilidade, eu posso apresentar e o impeachment tem que ser recebido, tem que tramitar regularmente. Agora, quem vai fazer o juízo de apreciação é uma casa política e aí as conveniências políticas, evidentemente, acabam dando norte, né? Não tem muito o que fazer em relação a isso. Mas ele pode, evidentemente, ser afastado por crime comum, e aí caberia ou à Polícia Federal, e é discutível, mas o ministro Barroso entende que sim, ou eventualmente ao procurador apresentar, né, uma denúncia contra ele, a casa, né, a Câmara dos Deputados autorizando, o Supremo, na verdade, recebendo, aí ele pode eventualmente ser afastado por 6 meses, até ser julgado e condenado, e ele sabe disso, tanto é verdade que ele já está fazendo carinho, né, no Aras, viu o seu colega, por sinal, um jornalista muito respeitado, fazendo análises precisas, cirúrgicas, com as quais, evidentemente, eu concordo, né, a respeito do Aras, e ele já está fazendo um carinho no Aras para tentar cercar essa hipótese, para tentar se blindar em relação a isso, né? Já fez no parlamento, construindo maioria parlamentar com essas alianças que ele, no passado, condenou com o Centrão, está fazendo junto ao procurador e vamos ver o que ele vai fazer junto ao TSE, né? No TSE a situação é outra, né? Cada uma dessas 5 ações pode, de fato, tirá-lo dessa cadeira que ele está tanto desonrando, né? Sem dúvida nenhuma. Claro, quero trazer agora para a nossa conversa a questão dos inquéritos no STF e essa questão em especial do ministro da Justiça ter encaminhado um habeas corpus ao STF para impedir que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, fosse depor a Polícia Federal. E o que a gente entende até o momento é que essa função caberia ao advogado-geral da União e não ao ministro da Justiça. Inclusive, eu vi comentários de alguns ex-ministros da Justiça dizendo que isso é um caso inédito, que isso nunca aconteceu antes. Eu queria a sua avaliação. Não há a menor dúvida, realmente nunca aconteceu e traz perplexidade. Se bem, Thalita, que eu costumo dizer o seguinte, analisando o que esse governo faz. O governo Bolsonaro cria uma crise para resolver a crise do dia anterior. Enquanto ele promove essa política diversionista, infelizmente, com a maioria parlamentar que ele conseguiu, às custas de clientelismo e outras práticas que ele dizia combater, mas nós bem sabemos que era só mera retórica, era mero discurso, enfim, enquanto ele nos distrai, ele implementa no país uma agenda nefasta de variados retrocessos. A gente poderia falar aqui de retrocessos na área ambiental, na área trabalhista, na área de direitos sociais, de uma forma ampla, geral e restrita. Enfim, eu não acho que seja tão inocente.
Este capítulo que ele inaugurou em relação a essa reunião, na minha avaliação, tem esse componente de realmente polemizar uma vez mais e tentar, de alguma forma, tirar a atenção da população, né, de coisas que, evidentemente, deveriam provocar espanto, perplexidade e resistência, né, por parte de nós todos, enfim, né, por parte da sociedade. Agora, é uma situação absolutamente inusual. Um ministro da Justiça advogar para o ministro da Educação na condição de ministro da Justiça, ele já não poderia, e é importante dizer, na condição de advogado, porque ele está impedido, ele está ocupando uma função pública que o impede de exercer a advocacia da forma como ele efetivamente pretende exercer na defesa do ministro da Educação, mas também estaria impedido para exercer a defesa de quem quer que fosse. Ele está ocupando uma função pública que o inabilita a manejar esses tipos de ação. A grande confusão, Thalita, na opinião pública, é que muita gente diz que qualquer do povo pode apresentar um HC, até num papel de pão. É verdade. Qualquer do povo, desde que não investido numa função pública que limite o exercício desta liberdade, né? Isso é muito importante dizer, e ao que parece as pessoas estão confundindo essas questões, sabe-se lá por quê. Mas quando o ministro da Justiça assina como ministro da Justiça, na minha avaliação, ele está dizendo algo mais do que aquele simples papel, enfim, de gula, né? Ele está tentando dar um recado claro do governo, ele está tentando intimidar o Poder Judiciário. Essa que é a grande questão. Mais uma vez, o governo Bolsonaro intimidando os demais poderes, tentando quebrar a independência e a autonomia, né, desses poderes e cometendo, portanto, um crime de responsabilidade claro, né, que é atentar contra as instituições, contra a rigidez dos poderes e tudo mais, né? Eu, particularmente, não tenho a menor dúvida em relação a isso. Não tem nada de inocente nesse procedimento. Mas, Thalita, me permita, desculpa se eu estiver me estendendo, mas o que me traz perplexidade também não é nem só o HC, né, mas é a tal da reunião. Naquele momento em que a reunião absurda estava sendo realizada, né, e realmente foi uma tristeza, né, o Brasil acordou de luto depois, enfim, né, de mais um corpo negro ser alvejado num assassinato, né, no Rio de Janeiro por despreparo das forças policiais e tudo mais. A gente acorda de luto, se não bastasse essa situação que se repete nos corpos de Ágatas, de Joãos e de tanta gente, né, pelo país, a gente teve a surpresa de ver uma reunião como aquela, de baixíssimo nível, super cá entre nós, desconcertante, para dizer o mínimo, né? Eu senti o que a gente chama de vergonha alheia, presidente da Caixa falando uma série de bobagens. Olha, não me lembro, me recordo, talvez, nem na minha infância, né? Numa situação como essa, né? Do sujeito querer falar mais alto, um querer usar um palavrão mais bonito do que o outro, o ministro Guedes dizendo que ia colocar uma granada no bolso do funcionalismo público, enquanto eu estou divertindo o pessoal, eu ponho uma granada no bolso e ponto. As bobagens realmente que trouxeram perplexidade e tristeza. Não fosse a situação grave em que o país já estava mergulhado. Nós, à época, chorávamos 3 mil mortos, você bem sabe. Hoje, infelizmente, passamos de 27 mil. Quero até me solidarizar, evidentemente, com cada um dos brasileiros que teve o desprazer, a tristeza, enfim, de perder um ente querido, um conhecido, um familiar. Situação realmente muito triste, né? A gente tem que enfrentar um vírus e um verme, né? O vírus, enfim, Covid-19, e o verme que está instalado na presidência da República. Mas aquela altura em que o Brasil já estava virando o centro, o epicentro, né, da pandemia no mundo, a gente assistir uma reunião como aquela é realmente muito triste, é realmente muito sério. Se não fosse, portanto, ilegal que o ministro da Justiça atuasse, né, na defesa do ministro da Educação, seguramente seria imoral. Imoral do ponto de vista jurídico, que atenta contra a moralidade pública, seguramente, e imoral do ponto de vista do conjunto de princípios e valores, né, do conjunto filosófico de discussões que a moralidade, de um modo geral, envolve, né? Enfim. Professor, teria muitas outras perguntas, inclusive, para fazer para você. Deixa eu só dar uma informação de última hora, que Globo News anuncia agora que Abraham Weintraub, o ministro da Educação, prestou depoimento hoje pela manhã nesse inquérito no STF. A minha pergunta, para finalizar, seria se Weintraub seria preso caso não fosse depor, mas agora, então, a gente tem informação que Weintraub fez esse depoimento, prestou esse depoimento hoje pela manhã. Professor, quero agradecer demais a sua participação e fica o convite, inclusive, para um retorno, para a gente continuar conversando sobre todas essas possibilidades e sobre todas essas relações questionáveis no governo. Muito obrigada e fica o convite, então. Eu quero agradecer a você, a quem está nos acompanhando, nos dando a honra e a alegria, parabenizar o jornalismo sério e independente que vocês têm feito, que é fundamental para a manutenção e rigidez das instituições e da própria democracia no país. E um último registro, quando eu vejo, na verdade, a digital do Bolsonaro, na crise que nós estamos vivendo, nós não podemos esquecer de ver também, não só eu vejo, mas eu acho que muita gente também,
a digital do Sérgio Moro, né? Que saiu menor do que entrou desse governo, mas que colaborou de forma decisiva para instalar esse pulha na presidência da República, né? Agindo de forma criminosa ao tirar de forma indevida e criminosa o então franco favorito das últimas eleições presidenciais. Muito obrigado, foi um prazer e uma alegria muito grande estar aqui contigo.